Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Neide e eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão nesta terça-feira de trabalhos, né? Que possamos então elevar o nosso pensamento até o alto, até Deus, até nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, para que possamos assim, através dessa conexão com o pensamento elevado, nos transformarmos em campo fértil para receber a sementinha da palavra, ou que é a palavra, né, do nosso Mestre Jesus. Na noite de hoje, então, nós vamos refletir, como sempre eu venho trazendo, né, ao longo desse ano todo, eu venho trazendo a reflexão sempre de um versículo do Evangelho, mas em uma psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. Então hoje eu vou trazer uma frase do versículo e vai ser do Evangelho de Marcos, segundo Emmanuel. O versículo que hoje eu trouxe para que a gente pudesse refletir é o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vejamos bem, né, queridos irmãos, que aqui já vem falando assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então o título aí, a gente já ficaria refletindo, conversando, analisando mais de meia hora, né? Então a gente tem que vigiar e orar para não entrar em tentação. E como evitar essa tentação? Então, vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e se cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então, vejamos que vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, mas vamos falar primeiramente aqui os nossos pensamentos. Se nós estivermos trabalhando, né, se nós estivermos com a mente ocupada em alguma coisa que enaltece, em alguma coisa que nos faça evoluir, em alguma coisa que sirva de bem para alguém, se a gente estiver ocupado em fazer o bem, a nossa mente vai estar ocupada, obviamente, no bem. Então, é muito mais fácil as tentações, elas encontrarem um campo fértil em uma mente ociosa, né? Em uma mente com pensamentos negativos, com pensamentos equivocados. Porque se nós estivermos a trabalho do Cristo, na seara do Cristo, ou mesmo em qualquer trabalho de caridade na nossa comunidade, envolvido em qualquer grupo de orações, se a gente estiver envolvido em alguma coisa útil, se a gente estiver envolvido em alguma coisa boa, o nosso pensamento vai estar com esta conexão. Então é bem menos fácil, ou seja, é bem mais difícil nossos irmãos equivocados fazerem com que a gente mude o nosso pensamento e acabe que muitas vezes
entrando num caminho, muitas vezes sem volta também, né? Então, no momento em que estamos em oração, ou estamos trabalhando na seara do Mestre, ou seja, ou mesmo lá no nosso lar, que estivermos fazendo lá um trabalho bacana, fazendo o nosso almoço, fazendo a limpeza da nossa casa, se a gente estiver fazendo isso com amor, e nesse momento a gente estiver pensando em coisas boas, então a gente não vai abrir conexão, a gente não vai abrir canal para um pensamento ruim. A mente ocupada com coisas boas, a mente ocupada com uma boa música, uma mente ocupada com uma leitura boa, uma mente ocupada com trabalho, ela vai ter muito pouco chance de ser obsediada ou de estar recebendo influência para que assim a gente possa estar caindo aí, deslizando. Então, mantenhamos no trabalho. Até mesmo lá no nosso trabalho, nosso labor lá, aquele que nos traz o alimento, que nos traz, que a gente trabalha dia a dia no nosso trabalho, seja ele qual for, se a gente estiver sempre pensando em alguma coisa boa, se a gente sempre estiver trabalhando com justiça e com amor, também não tem espaço. Então, vigiar os nossos pensamentos, não deixar cair em tentação, é cuidar com o que nós estamos trabalhando e o que a gente está pensando, está se conectando. Se alguma coisa ruim, alguma obsessão, alguma interferência, alguma influência de um espírito equivocado estiver a caminho para te encontrar, chegando lá te encontra num trabalho do Mestre Jesus, ou num trabalho caridoso, ou num pensamento de alegria, num pensamento bom, de coisas boas, não vai haver a conexão e vai ser muito difícil de eles conseguirem mudar o nosso pensamento. Então, cuidar com as tentações, não dar sorte para o azar, né? E mais adiante vem dizendo assim também, ó, que orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo é comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável do bem. Então, orar não é somente admirar ou adorar, né? Acima de tudo é comungar, é se conectar, é estar em comum, junto. É estar ligado ao alto, a Deus, a Jesus, enfim, naquele momento que tu está orando, essa conexão, né, essa comunhão entre nós e o nosso Mestre, o Divino Mestre, Deus nosso Pai, enfim, com quem a gente naquele momento está mentalizando, é criar essa conexão. Orar é ter realmente esta ligação, é esse diálogo que a gente tem que ter com Deus, esse diálogo que nós temos que ter com o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, com o nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, enfim, com quem a gente estiver naquele momento em oração, é manter essa conversa, como se a gente estivesse aqui, ó, nesse momento conversando com um amigo, com um irmão. Então, criar esse vínculo de amizade profunda, de estar com. A oração, ela
ela tem que interligar, ela tem que haver conexão. O pensamento, ele tem que estar naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos conversando. Nós temos que conversar com Deus. Nós temos que dialogar, falar do que nos aflige, falar dos nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Os bons a gente agradece e pede para que continue assim, e os não tão bons a gente pede que nos livre, que nos afaste dos pensamentos ruins. E ainda aqui o Emmanuel nos fala ainda dessa frase, né, que é vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ainda fala assim, ó: tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Vejamos, tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Tudo que repousa, né? Então, mais uma vez, vamos falar sobre a ociosidade, sobre o eterno descanso, né? Tipo, não vou fazer nada, vou apenas aguardar, esperar que as coisas aconteçam. Tudo isso, tudo que fica inativo, fica na inércia, ele nos leva à inutilidade. E o que nós não podemos, de forma alguma, é passar, né, nessa encarnação sendo inúteis ou criando situações inúteis. Temos tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas para a gente ouvir, para a gente conversar com alguém. Nós não podemos ter a nossa mente repousando na inércia, né? O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Então, aqui, né, a mente parada, em repouso, em excesso, né? Repouso e excesso, claro que o repouso da mente na medida certa é necessária, nem estamos questionando isso. Aqui a gente está falando do excesso, né? Então, águas paradas criam larvas. Aí, né, aquela velha frase lá, antiga, e mente vazia, né, é a oficina do diabo. Então, vão criando larvinhas, criando pensamentos ruins e dando margem para que haja interferências não tão boas. Então, vamos movimentar, vamos orar, vamos mentalizar, vamos meditar e vamos trabalhar na seara do Mestre Jesus. Vamos sempre ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas leves, com coisas que nos tragam alegria, que façam com que a gente transmita alegria, com que a gente transmita serenidade, segurança, paz. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração. Da inércia cai na cegueira. Possamos assim imaginar um coração paralisado? Um coração sem sentimentos? Porque a partir do momento que a mente para, que não evolui, que não busca, o nosso coração para de sentir as emoções, de se alegrar e de também muitas vezes de sentir as coisas não tão boas também, mas necessárias. Então, cuidemos da nossa mente,
cuidemos dos nossos pensamentos. Vamos dar uma agitada nessa aguinha parada, ou vamos cuidar, né, para que a água não fique parada, para que nosso coração possa ser um transmissor de sentimentos benéficos. Vibra com a vida, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando os outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Vibrar, ter alegria, transformar o ambiente ao redor da gente. Dilata as fronteiras. Quebre as traves. Tudo isso no caminho do bem. Para que a nossa mente possa estar sendo ocupada com coisas boas. Então, vamos vigiar, mas vigiar trabalhando, vigiar orando. Vamos nos ocuparmos com coisas boas, com coisas benéficas, com coisas úteis. Vamos ser úteis, vamos ser úteis. O que a gente não pode é passar em branco. Claro que nós temos os nossos momentos de tristezas, nós temos os nossos momentos de fraqueza. Aí entra a oração. E sempre, sempre, sempre lembrando, queridos irmãos, que nós temos nosso Mestre Jesus sempre a nosso favor, sempre nos acolhendo, sempre nos orientando, não nos julgando, em qualquer momento, em qualquer situação. Elevemos o nosso pensamento e busquemos por Ele. Não há nada que Ele não possa aliviar. Não há dor que Ele não possa aliviar. Não há ferida que Ele não possa sarar. Só cabe a nós é manter esse pensamento ligado, é nos mantermos em comunhão, para que Ele possa, para que a gente crie esse ambiente, para que a gente possa estar recebendo o acolhimento dEle em qualquer situação. Ele não nos condena. Ele nos ama incondicionalmente. Ele não escolhe este irmão, aquele irmão. Ele não escolhe aquele que pecou menos, aquele que pecou mais. Ele não escolhe aquele. Ele acolhe a todos e a qualquer momento. Não existe situação que nós estejamos, que nós não possamos ser acolhidos por Ele. Mas vamos facilitar, né? Vamos orar e vigiar, vamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e vamos orar. Então, meus queridos irmãos, que esta semana seja uma semana muito abençoada, que Deus possa permitir que sejamos luz, que sejamos serenidade, que sejamos transmissores de paz, de amor e de harmonia. Até a próxima mensagem. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.